La Revolution Islâmica Iraní, que culminou em 1979 com a derrubada da monarquia de Mohammad Reza Pahlavi no Irã por meio de um golpe liderado pelo Ayatollah Khomeini, resultou no estabelecimento de uma república islâmica no núcleo da seita xiita. Essa revolução marcou o início de uma nova era na história do Irã, acompanhada por diversas crises políticas. Então, o que aconteceu no caminho para a revolução? Outra pergunta é: o que mudou no país economicamente, politicamente e em termos de liberdade após o estabelecimento da República Islâmica? Para encontrar respostas a essas perguntas, não se esqueça de assistir ao vídeo até o final, comentar e dar like. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, sob pressão do Reino Unido e da União Soviética, o líder iraniano Reza Shah Pahlavi teve que abdicar do trono. Seu filho, Mohammad Reza Shah Pahlavi, apoiado pelos britânicos, foi colocado em seu lugar. Ao ascender ao trono, o Shah Pahlavi declarou em seu primeiro discurso que transformaria o Irã em uma potência mundial, construiria um Irã moderno como os países europeus e concederia direitos de voto às mulheres. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as significativas reservas de petróleo no Irã, em particular, despertaram o interesse dos Estados Unidos e do Reino Unido. Considerando a situação tecnológica do Irã, que não tinha oportunidade de processar ou exportar completamente suas reservas de petróleo, os britânicos fizeram um acordo com o Shah, concedendo plenos direitos de produção e venda do petróleo iraniano a empresas petrolíferas britânicas. Esse acordo deu aos britânicos a oportunidade de participar de um dos negócios mais lucrativos do mundo. Enquanto a maioria da população iraniana vivia na pobreza, a riqueza obtida do petróleo iraniano, em consonância com a manutenção da Grã-Bretanha no topo do mundo, levou a reações tanto do povo quanto da oposição. Em 1951, Mohammad Mossadegh, o líder da oposição que abalava o trono do Shah, dirigiu-se ao povo iraniano, declarando que o único proprietário do petróleo iraniano era o povo iraniano e que a relação com a empresa petrolífera britânica deveria ser encerrada. Ao reunir com sucesso as pessoas ao seu redor com essas declarações, Mossadegh preparou um projeto de lei contra a empresa petrolífera e o apresentou ao Parlamento. O projeto de lei passou rapidamente pelo Parlamento, e o Shah Reza Pahlavi, enfrentando o Mossadegh fortalecido, teve que nomeá-lo primeiro-ministro. Após essa decisão, os Estados Ocidentais liderados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido desferiram um golpe duro na economia iraniana com o embargo ao petróleo iraniano. Apesar dos esforços de Mossadegh para encontrar novos mercados para o petróleo iraniano, ele foi bloqueado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. À medida que as crises econômicas se aprofundavam no Irã, as pessoas começaram a viver na pobreza. Em agosto de 1953, o Shah tentou demitir o primeiro-ministro, citando a crise econômica como pretexto. No entanto, devido aos protestos nas ruas iniciados pelos apoiadores de Mossadegh, o Shah teve que deixar o país, fugindo para a Itália. A abdicação do Shah foi conveniente não apenas para a dinastia Pahlavi, mas também para os Estados Unidos e o Reino Unido. Como Mohammad Mossadegh era um político altamente nacionalista, o Irã poderia agora se libertar do controle dos Estados Ocidentais. Portanto, os Estados Unidos organizaram rapidamente uma operação chamada Operação Ajax, orquestrando um golpe de Estado no país, destituindo Mossadegh do poder e garantindo o retorno do Shah ao poder. Ao recuperar o poder pela segunda vez, o Shah Reza Pahlavi encerrou a política de nacionalização de Mossadegh e assinou uma série de acordos econômicos com o Ocidente. Em seguida, em 1957, estabeleceu o Serviço de Inteligência iraniano SAVAK, com o respaldo da CIA. Até 1961, com o apoio recebido do mundo ocidental, o Shah, ao dissolver o Parlamento, consolidou todos os poderes em suas mãos e iniciou reformas. Ao tornar os abastados latifundiários parceiros em empresas industriais estatais em troca de suas terras, primeiro nacionalizou as terras e depois as distribuiu aos agricultores em troca de agricultura.
Investiu no setor de transporte do país, construiu represas e instalações de irrigação em áreas com escassez de água. Abriu instalações de saúde contra doenças mortais como a malária, mesmo nos cantos mais remotos do país. Todas essas reformas foram chamadas de Revolução Branca. No entanto, enquanto algumas pessoas estavam satisfeitas com esses serviços, outras reagiram. Um dos que reagiram foi o Ayatollah Khomeini, líder da seita xiita no país. Devido à sua oposição ao programa de reforma agrária do Shah, Khomeini foi primeiro detido e depois preso. À medida que as pessoas começaram a protestar nas ruas deste país, e esses protestos aumentaram gradualmente, Khomeini foi exilado para a Turquia em 4 de novembro de 1964. Inicialmente levado para Ankara, Khomeini permaneceu lá por pouco tempo antes de ser transferido para Bursa. No entanto, depois de um tempo, devido à pressão do Shah Pahlavi na Turquia, ele deixou Bursa e se mudou para o Iraque. Assim que colocou os pés no Iraque, foi recebido com intenso amor pelos líderes xiitas. Aqui, fazendo discursos chamando para a derrubada do Shah e o estabelecimento de uma república islâmica no Irã, ele continua transmitindo mensagens ao público por meio de seus seguidores, gravando essas mensagens, conhecidas como TEV, e distribuindo-as. Enquanto isso, a Revolução Branca do Shah, desafiando sua monarquia desde o passado, levou a um aumento no número de intelectuais e na classe trabalhadora. A razão para isso foi o fechamento completo de partidos políticos, câmaras profissionais, sindicatos e jornais independentes. Além disso, a falta de controle adequado sobre as terras distribuídas após a reforma agrária resultou no surgimento de agricultores dispersos e desorganizados. A distribuição do dinheiro do petróleo, teoricamente planejada para ser transferida para toda a população, para os bolsos da rica classe alta visando a criação de empregos e fábricas, criou uma lacuna econômica entre as classes alta e baixa. Além disso, problemas como suborno e incompetência dentro do Estado, juntamente com a crescente corrupção, alienaram as pessoas do governo. Essa situação levou a protestos iniciados por estudantes universitários em 1979, especialmente em Teherã. Com o apoio da classe intelectual e dos oficiais da Força Aérea, as pessoas foram às ruas. Enquanto os depósitos de armas da Força Aérea eram abertos, dispersando os manifestantes que inundavam as ruas com armas, todos os soldados da Força Aérea foram colocados de serviço. À medida que a situação estava prestes a sair do controle do Shah, apesar de várias decisões para satisfazer os manifestantes, ele não conseguiu ter sucesso. Durante esse tempo, quando Jomeini anunciou de Paris que o Shah era um inimigo da religião e pretendia fechar todas as fundações religiosas, avivando ainda mais os protestos em seu auge, o Shah Mohammad Reza Pahlavi ficou doente e foi hospitalizado. Depois que os exames médicos revelaram que o Shah tinha câncer de próstata, foi aconselhado a deixar o país para receber tratamento. Devido à situação deteriorada no país, o Shah deixou o país em 16 de janeiro, indo para o Cairo. 15 dias depois, em 1º de fevereiro de 1979, o Imam Jomeini retornou ao Irã em um avião do governo francês. Ao colocar os pés no Irã, o Imam Jomeini indicou em seu primeiro discurso que estabeleceria uma forte república islâmica. Entre 1 e 11 de fevereiro, apesar de o presidente liberal Shapur Bakr permanecer como o governo oficial, o Imam Jomeini rapidamente tomou o controle do país. Em 1º de abril de 1979, a República Islâmica do Irã foi declarada por meio de um referendo, e o novo regime condenou à morte o Shah Mohammad Pahlavi, que anteriormente havia ditado sentenças de morte à revelia. Enquanto o Shah viajava para o Egito, Marrocos, Bahamas e México por um tempo, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Para receber tratamento, ele foi aos Estados Unidos em 22 de outubro de 1979. Enquanto isso, grupos militantes apoiados pelo governo no Irã tomaram a embaixada do GUA, fazendo reféns 52 americanos.
Eles exigiram o retorno de Mohammad Reza Pahlavi ao Irã em troca dos reféns. Apesar de a administração do GUA não aceitar essa demanda, o Shah deixou os Estados Unidos, indo primeiro para o Panamá e depois, a convite de Anwar Sadat, para o Cairo. Ele faleceu no Cairo em 27 de julho de 1980, devido ao câncer de próstata. No Irã, uma nova constituição foi adotada em dezembro de 1979, e Jomeini foi eleito líder religioso do país. As primeiras ações do novo governo liderado por Bani Sadr foram declarar anistia geral, proibir a música e fechar todos os jornais. Apesar de grupos nacionalistas e marxistas, juntamente com o setor pró-islâmico, terem lutado contra o Shah após a Revolução, dezenas de milhares foram executados por ordens do Ayatollah Jomeini. Ruhollah Jomeini, que iniciou uma nova era na história do Irã, faleceu em 3 de junho de 1989, aos 86 anos.